O Fluminense venceu o Vasco. Análise Pocket de Fluminense 1, Vasco 1. Você fala, ué, mas não venceu? Venceu, no agregado, por 2-1. E poderia ter vencido de uma maneira bem mais fácil. O placar poderia ter sido bem mais amplo. Mas não foi. E a gente precisa falar aqui nesse pós-jogo. A análise aqui do jogo, ela vai se basear no resultado da partida, no fato da gente agora estar indo para a final do Campeonato Carioca e o Vasco ter fracassado mais uma vez, mas ela também vai passar, a análise do jogo também tem que passar pela quantidade de chances que o Fluminense deu ao Vasco dentro do jogo. O Vasco, em boa parte do segundo jogo, esteve mais próximo da classificação do que o Fluminense. Isso precisa ser falado, em que pese na hora da decisão o Fluminense ter finalizado, resolvendo a situação e ter classificado. Isso não anula nenhum dos comentários que já foi feito do Fluminense. Por outro lado, é aquela história, né? Por um detalhe, podia ter sido o Vasco na final. Se inscreve, deixa o like e vamos embora. A análise desse jogo, a análise de Fluminense 1, Vasco 1, ela começa em Vasco 0, Fluminense 1. A análise desse jogo começa no jogo de lá. E por que eu tô falando isso? Porque a análise do jogo entre Fluminense e Vasco, ela obrigatoriamente passa por um erro do Fluminense no jogo de ida. O Fluminense no jogo de ida foi muito melhor, não foi pouco não, foi muito melhor do que o Vasco. Foi bem melhor do que o Vasco. Porém, o que aconteceu? Perdeu muitas chances. O Fluminense lá empilhou chances perdidas. Deu muito mole, mesmo depois da expulsão do Facundo Berdal, ainda foi muito melhor do que o Vasco, a ponto da gente achar, a gente não, mas muita gente achar que o jogo seria fácil. O jogo não foi fácil. O jogo não seria fácil. Ninguém falou que o jogo seria fácil. Eu falei por várias vezes, o Fluminense é favorito. O favoritismo entra até o momento em que o árbitro apita para rolar a bola. Isso é fato. Confundir favoritismo com facilidade é uma loucura. E quando a bola rolou aqui, o famoso tudo pode acontecer, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Com 1 minuto de jogo, o Fluminense teve um pênalti. Se o Fluminense com 1 minuto de jogo, com o Vasco tendo um treinador demitido, toda uma semana de pensamentos e o Vasco toma um gol com 1 minuto e meio, acabava. E era 1 minuto e meio com a estratégia do Fluminense tendo funcionado. E qual era a estratégia do Fluminense no primeiro tempo? O Vasco subiu a marcação, precisava do gol, subia a marcação e uma marcação muito entrosada do Vasco. A distância do Thiago Mendes para o meio de campo do Vasco com o Tietê, ou até para a visão do Diniz, é gigante, é gritante a pegada que o Vasco teve no meio de campo. Os caras estavam com uma vontade fora do normal de vencer. E aí vai ter torcedor que vai dizer, o Vasco aí, ó, vocês estavam desesperados. Não, eles estão certos. O Vasco estava certo. De estar com essa desespero. Tem que estar, clássico é assim. A bola lançada, o que o Fluminense tinha de opção? Sair tocando rápido, atrair o time do Vasco para esse lado e não passar a bola pelo meio de campo. Só tentar passar a bola do meio de campo se fosse pro Lúcio dar de primeira, porque se ele domina, chega 2-3. Então tentar o lançamento no corredor, e esse lançamento veio algumas vezes, pro Canóbio em cima do Piton, funcionou muito até a parada técnica. Inclusive no lance do primeiro tempo, o lance do pênalti. O Canóbio demora bastante, faz o drible e sofre o pênalti. Na hora da cobrança, a gente ficou, quem bate? JK, eu olho aqui, uso o meu dia, chamo o Martinelli vai lá até o JK e fala uma coisa, falei, JK que bate. Não acho o JK um bom batedor, tá? Os números dele cobrando pênalti no profissional até são bons, mas eu não acho ele um bom batedor. Acho que ele bateu 3 e fez 3 e bateu uma na decisão contra o Vasco e perdeu, mas com bola rolando o aproveitamento é bom, mas eu não acho, bate sempre do mesmo jeito. Você pode dizer o Canóbio bateu 2 com bola rolando, fez as 2, perdeu na decisão contra o Vasco, Canóbio e JK. Você poderia botar o Lúcio Acosta, que lá na MLS, na sua carreira, acertou quase 20 pênaltis, dos 20 e pouquinhos que cobrou. Então também já foi um cobrador em algum momento. O Fluminense, eu vou usar o termo inventou. O Fluminense inventou um René cobrando pênalti. Isso não foi positivo para o René. Se o René faz o gol de pênalti, o René não é um cara omisso, isso não dá para dizer que é. Se ele faz o gol de pênalti, ele não ganha nenhuma moral a mais. O René poderia ter declinado. Aceitou. E se ferrou. Tem hora que é melhor ser omisso. O René aceita, ele faz a cobrança na decisão contra o Vasco. É a decisão que eu lembro dele batendo. Em outros momentos ele já bateu em outros clubes. Não é um batedor ruim, não é um cara que bata mal os pênaltis. Pelo contrário, várias vezes desloca goleiro, bate bem no cantinho. Só que o Fluminense não pode viver sem ter ter cobrador fixo. Eu falei ali com o Fio na saída do... Ele tava chegando para o pós-jogo, eu tava saindo. Eu falei, Fio, o Fluminense precisa chegar, virar e falar bem assim, ó. Quem vai bater pênalti, e publicamente, tá? Nosso batedor de pênalti é fulano.
Não pode ser um reserva como o Ganso, mas nosso cobrador é esse. E esse cara tem liberdade para poder perder pênalti. O Rafael Veiga perdeu o pênalti depois de um tempo. O Pulga Rodrigues perdeu o último pênalti do Vasco, por exemplo. Acontece de perder pênalti. Acontece. O problema é que o Fluminense, a cada perda de pênalti, o Cano perdeu o pênalti, não bate mais. O Ganso perdeu o pênalti, não batia mais. O Gary perdeu o pênalti, não bate mais. Aí virou doideira. O René pegou e bateu para fora. Me pareceu, vocês sabem que eu não sou aquele do bem assim. Ai, ele bateu, olha só que batida perfeita, deslocou o goleiro. Só porque o goleiro foi pro outro lado. Às vezes o goleiro saiu 2 horas antes, o cara já tá de cabeça baixa. Não tem de deslocar goleiro nisso. Mas o René pareceu que tremeu as pernas. O René pareceu ter tremido as pernas na hora de bater. Demorou muito. O Léo Jardim é pegador de pênalti. E ele tira demais, porque se tá um pegador de pênalti na sua frente, você tem que tirar muito. Ele tira demais e bate para fora. Ali virou a chave. Ali o cenário se inverteu. O Vasco cresce num jogo que poderia ter matado. Imagina só sair um gol do Fluminense ali. Poderia ter morrido o jogo ali. Não morreu. O Vasco cresceu, veio melhor. E até o final do primeiro tempo, o Vasco já merecia muito mais o gol do que o Fluminense, mas muito mais o gol. Com várias chances. O Fábio faz defesaça no lance que saiu o gol do Vasco, onde não tinha impedimento. O Hércules demorou um pouquinho a sair. Não acho que tem culpa do Hércules, não. Mas ele demora um pouquinho a sair, o Robert Renan tá livre. Já numa defesaça do Fábio. Numa cabeçada do Robert Renan. Mais uma vez o Fluminense tá levando o gol de bola aérea. Se o Fábio não faz milagre, o gol era de cabeça. O fato é que o Fluminense sai perdendo no primeiro tempo porque é um time que a galera, que agora falando alto aqui na parte da imprensa, porque é um time que tem seus problemas. E problemas muito claros. No primeiro tempo, a equipe do Fluminense, só pra vocês terem noção, finalizou 3 vezes e não acertou o gol. O Fluminense termina o jogo sem ter feito o Léo Jardim fazer nenhuma defesa. O Fluminense termina o jogo sem ter feito o Léo Jardim ter feito nenhuma defesa, porque o gol foi de pênalti, acertar a bola na rede. O Fluminense termina o jogo sem ter pressionado. O Fluminense conseguia chegar em erros de saída do Vasco, porque aí era o dinizismo sem Diniz, que consegue ser pior do que o dinizismo com o Diniz nessa saída de bola ali de trás. O Vasco errando bastante. E o Fluminense, quando tentava chegar em cima do Vasco, com a bola no pé não conseguia mais. O Vasco se fechava muito bem. O meio de campo, como a gente falou, foi dominado pela equipe do Vasco. O Fluminense não conseguia utilizar o meio de campo de uma maneira muito interessante, muito rápida. Por outro lado, a equipe do Vasco conseguia chegar criando. Teve inúmeras chances. E numa delas abriu o placar. E aí, meu amigo, o cenário vira. Porque a partir do momento no primeiro tempo que a gente termina com 10, eles terminam com 13 finalizações. 10 chutes totais, sendo 3 no gol. E a gente termina com 3 finalizações e nenhuma no gol. Eles terminam com 5 escanteios, a gente com nenhum. Eles terminam com menos passes e menos posse de bola, ou seja, foram bem mais ofensivos. A situação fica um pouco complicada. Só pra vocês terem noção, tá? O Fluminense teve 137 passes no primeiro tempo. 118 foram no nosso campo. Caramba, Gabriel. O Fluminense só trocou 19 passes no campo do Vasco. Sabe quantos o Vasco trocou no nosso campo? 60. Essa foi a dimensão da pressão que o Vasco fez no primeiro tempo, poderia ter saído. E isso por quê? Porque o Fluminense tinha dificuldades para sair dessa marcação do Vasco pelo meio. O Lessa falou algumas vezes, eu até discordei, eu não achei que o Hércules estava mal no primeiro tempo, acho que fisicamente o Hércules estava até entregando, estava conseguindo marcar. O Lúcio estava errando muito e tem jogos que o Lúcio erra muito. Uma só ele consegue decidir. Hoje não foi esse caso, dele conseguir decidir em uma só. Serna apagado. O Serna não toca na bola no primeiro tempo praticamente. Eles conseguiram matar o lado direito colocando Puma e não PH. Não tinha mais aquele deserto do lado direito. O fato é que quando vem o segundo tempo e o Fluminense não mexe, a impressão que a gente tinha era que o cenário ficaria pior. E ficou. Porque aí expõe ainda mais a defesa. E aqui eu não incluo o Fábio. A partida do Samuel Xavier era ruim. Até os 20, 25 do segundo tempo, ela se torna péssima. A partida do Freitas era ruim. Até os 20, 25 do segundo tempo, ela se torna péssima. A partida do James era muito ruim. Até os 20, 25 do segundo tempo, ela continua muito ruim. E a partida do René, que era péssima, inclusive com um erro no gol do Vasco. É ele quem tenta sair pelo lado esquerdo. Ah, mas todo mundo tentou sair e acabou errando uma vez ou outra. Sim, e aconteceu do René ter errado e no lance dele ter saído do gol. O Freitas apanha direto por causa disso, o René também vai apanhar, é fato. A partida do René era péssima e continua sendo péssima. A linha de defesa trágica. E é a linha de defesa do Fluminense que faz o Fluminense tomar o segundo gol. Ué, mas não foi 1-1? Foi, porque o Fábio salvou. Erro do Samuel Xavier, dormindo com a bola no pé. Desarmado. O James sai num combate maluco. É driblado facilmente.
E o Freitas, ao tentar tomar a bola do Andrés Gomes, passa dele e faz um pênalti infantil, tal qual o Cauã Barros fez também. Pênalti cobrado e o Fábio salva. E aí o Vasco tem suas pitangas pra chorar também, né? O Puma Rodrigues é reconhecido como um excelente cobrador de pênalti. Perdeu contra o Volta Redonda agora, mas é um excelente cobrador de pênalti do Vasco. É papo de Vasco. Esse contra o Volta Redonda foi o primeiro pênalti que ele perdeu na carreira. E bateu muitos pênaltis já. O Brenner pega a bola, bate e o Fábio faz uma defesaça. Dane-se eles, mas o Fábio... Nunca critique. Gente, vamos fazer um combinadinho aqui mais uma vez. Quantas vezes tem que falar? Aí daqui a pouco tem uma bola na área. O Fábio errou no primeiro tempo. Tem uma bola que ele vai sair de soco. Ele, ao invés de socar pra frente, ele pega mal na bola, ele soca meio que pra baixo. Gente, vamos parar de criticar o Fábio. Pelo amor de Deus. Gente, né? O único jogador que segue em alto nível dos campeões da Libertadores, alto nível, se chama Fábio. O Martinelli na Libertadores teve uma participação um pouco mais discreta, né? Só foi titular na final. O Samuel Xavier teve seus altos e baixos. E eu posso ir listando os outros jogadores aqui. Gente, o Fábio não. Valorizem. O gol da classificação do Fluminense, ele começa na defesa do Fábio. Ele espalma, bate na trave. O Fluminense cresce, a torcida cresce, o Fluminense vem pra cima. E é nesse lance, não nesse lance direto, mas pouco depois sai o gol de empate, que seria da virada do Fluminense, num escanteio cobrado, a cabeçada pro meio e o toque na mão do Cauã Barros. Que Cauã Barros, hein? E que a bola acaba saindo em tiro livre direto, né, dentro da área. E aí já tem o Ganso pra bater. O Ganso pega a bola, bota o Léo Jardim pra pular quase no setor leste, rola no cantinho, empata pro Fluminense. Algumas lições ficam pro Fluminense. Não foi um jogo bom, pelo contrário. Falando do papo com o Fio ali antes dele entrar no ar, ele lembrou do jogo do Botafogo em 2022, quando o Fluminense enfrenta a equipe do Botafogo, ganha por 2-1, por 1-0 a ida, e na volta perde por 1-0 por 2-1 numa partida pavorosa, o gol de saco do Germancano, né? Uma partida pavorosa do Fluminense. E o Fluminense nessa classificação, na época classificou porque tinha a melhor campanha, dava o benefício ali, né? Foi campeão depois com a partidaça contra o Flamengo logo depois. E vinha justamente nesse jogo péssimo da eliminação para o Olímpia. Dessa vez não tinha pré-Libertadores. Dessa vez não teve dano. O Fluminense não perdeu o jogo, empatou e conseguiu a classificação pelos seus méritos e não pelo regulamento. Mas a lição tem que ficar. A defesa do Fluminense foi muito mal no jogo. O ano até agora da defesa do Fluminense não é bom. Não é bom, à exceção do Fábio. O ano do Samuel Xavier não empolga tanto que o Zubeldia termina o jogo com 3 defensores diferentes. E provavelmente se pudesse trocava 4, é porque ele não usa o Igor Rabelo. Por isso agora o Fluminense fechou lá com o Midian, né? O colombiano lá do Nacional. Ele quer ter outras opções. Porque o James, todo final de jogo o James melhora, mas todo início de jogo do James é desesperador. É desesperador. Ele foi desarmado igual o Samuel Xavier, inclusive, num dos lances. Alguns erros. O Samuel Xavier, longe de ser um titular absoluto hoje do Fluminense. O Guga entra bem mais uma vez. O Freitas é ao concurso, não preciso nem gastar muito tempo aqui no Freitas não, né? Passa batido. E o René, apesar disso tudo, eu sempre falei aqui, o Arana entrou bem, inclusive. O Arana é mais jogador. Uma hora vai tomar a posição do René. Por quê? Porque o René, apesar de estar sendo um bom jogador no Fluminense, está sendo, na maior parte do tempo, um jogador muito interessante, estar num nível alto desde o ano passado, invariavelmente uma hora ele vai ter uma sequência ruim. E aí o Arana vai estar lá para roubar a posição. Não é mais tentando roubar a posição dele o Gabriel Fuentes, ou era o Diogo Barbosa lá atrás com o Marcelo. Não. Agora tem competição, é o Arana, e o Arana provavelmente vai roubar essa posição. Não dá para individualizar só. O Fluminense hoje foi engolido pelo Vasco. A lição pro Flamengo tá aí na final. O mapa da mina tá aberto. O melhor futebol do Brasil tem seus problemas. Lá na frente, dessa vez, eu acho que não foi tanta falta do centroavante. O JK brigou, mas a bola pouco chegou. Faz falta um centroavante? Faz. O John Kennedy teve a oportunidade de bater forte de perna esquerda, bateu pra fora. Não é oportunidade perdida, mas ainda assim um ótimo centroavante. Talvez fizesse um gol desse e abra um jogo, né? Um Germancano 22, 23, cansou de abrir jogo dessa maneira. Tá mal, uma bola meio merda, ele chuta e faz o gol e resolve a situação. A gente precisa de um centroavante que resolva a nossa situação também. Os problemas estão aí, mas a classificação também. E é muito mais fácil resolver problemas classificado. Olha aí o Bahia, tá fora de tudo, porque tinha seus problemas e não conseguiu resolver antes do jogo contra o O'Higgins. O fato agora é que o Fluminense vai enfrentar a equipe do Flamengo, provavelmente, ou até o Madureira, quem sabe, mas muito pouco provável. Vem Clássico, vem Fla-Flu, e o Fluminense tem que resolver os seus problemas. Hoje a verdade é o seguinte, o Flamengo tem problemas maiores. Sem resolver os seus problemas, o Fluminense, se bobear, ainda é favorito contra o Flamengo. Mas esse é um cenário pra gente conversar durante a semana. Análise grande hoje, hein? Se inscreve, deixa o like. Tamo junto, até a próxima. Valeu!